Bom, vamos retornar aqui à aula. Eu tive um problema técnico, tá? Então, ó, nós temos que, nesse triângulo retângulo ABD, esse cateto vale 15, esse outro também vale 15. Então, a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras vale 25, né? Então, aqui vai valer 25. Só usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, essa altura H aqui, a M, nós também sabemos encontrar, né? Lembra que a M, que é o que falta para completar, para achar a medida do segmento M, vai ser dada por a altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos, tá? Então, se implica novamente pelas relações métricas do teorema de um triângulo retângulo, que H vai ser igual a 20 vezes 15 dividido por 25, tá? Isso daqui, se você fazer as contas, vai dar 12, tá? Vai dar 12. Então, se você substitui isso aqui, quem é o nosso AM, tá? Então, se você substitui o AM aqui em cima, vai dar para você o seguinte, vai dar aqui o 16 ao quadrado, mais o AM ao quadrado, que é 144, vai ser igual ao AM ao quadrado, tá? Então, o EM, se você fazer as contas, aqui dá 256, mais 144 vai dar 400. Isso implica que o EM é igual a 20. Tá? Então, isso aqui é a resposta que eu quero calcular. Tá? De fato, a medida do menor segmento que liga o vértice a um ponto da reta BD é 20, tá bom? 20 centímetros, 20 é a unidade de comprimento que você quiser, certo? Então, essa é uma aplicação do teorema das três perpendiculares. Espero que tenha ficado claro para que serve esse teorema. Tá? Bom, então agora vamos definir algumas outras distâncias entre conjuntos. Tá? Então, eu vou definir a distância entre duas retas paralelas, é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra reta. Né? Isso aqui já é uma definição já usada em um curso de geometria plana. Tá? Então, se você tem aqui uma reta, deixa eu pegar aqui, opa. Então, se você tem aqui uma reta, aí você toma uma outra reta paralela a essa. Então, a distância entre essas duas retas é simplesmente a distância de um ponto qualquer de uma delas a outra reta, tá? Ou seja, você escolhe um ponto qualquer daqui, por exemplo, o ponto P, e calcula esse segmento perpendicular de P, PQ, ou PP', tá? De modo que PP' seja um ângulo reto, tá? Ou seja, P' é o pé da perpendicular do perpendicular à reta R, traçada a partir de um ponto delas, traçada a partir de S, tá? E onde essa medida de P até P' até a reta R, onde a medida desse ângulo daqui é um ângulo reto, tá? Uma pergunta que faz sentido você fazer é se deixa eu olhar uma coisa aqui. É se você tem, não, é isso aqui mesmo, tá? Tava vendo se estava gravando, desculpa. É se você tem que, de fato, se você pega qualquer um outro ponto, então isso aqui é a minha distância D, tá? Então você tem que se perguntar, se você pega um outro ponto aqui, Q, tá? E olha a projeção de Q sobre R, né? Traça essa perpendicular daqui também. Então, você chega em Q', tá?
de modo que Q' também seja perpendicular com R, tá? Será que isso daqui faz também mede D? Será que a medida desse segmento vai ser igual a esse? Porque tem que ser, né? Senão, se a distância ela depende do ponto que eu pego, eu não tenho um número muito bem definido, né? Vai depender do ponto que você pega, então não vai fazer sentido essa noção de distância, tá? Então, para fazer sentido, ela tem que independer do ponto que você toma, tá? Então, por que a distância de Q até Q' vai ser a mesma distância de P até P', onde P é um ponto qualquer e Q é um ponto qualquer? Porque lembra, né? Se você toma uma outra perpendicular a uma reta, tá? A gente já tem que P' vai ser perpendicular a R. Então, se você toma uma outra perpendicular aqui, uma outra, por exemplo, que tá Q' perpendicular à reta Q', então você tem que essa figura daqui vai ser um retângulo. Por que essa figura vai ser um retângulo? Porque se essa reta for perpendicular a essa e essa perpendicular a essa, então implica que essas duas retas aqui são paralelas, tá? Então PQ, P' vai ser paralelo a QQ', tá? Do modo que eu tomei. E se esses dois lados aqui estão contidos em retas paralelas, como esses outros dois lados, como PQ também já está contido em duas retas paralelas, essa figura daqui PQ, Q', P' vai ser um paralelogramo que tem esses ângulos aqui, esses ângulos sobre um lado, esses ângulos retos. Então essa figura de fato vai ser um retângulo, e em um retângulo a gente sabe que os lados opostos eles têm a mesma medida. Tá? Então, e que implica que o quadrilátero é PQ, Q', P, P' é retângulo. É retângulo e, portanto, a gente tem que, de fato, P' vai ter a mesma medida que Q', tá? Ou seja, a distância, de fato, é um número muito bem definido, a distância entre duas retas paralelas. Ela não depende do ponto que a gente toma. E como é que a gente pode definir a distância entre o ponto e o plano? Aqui, para definir a distância entre um ponto e um plano, é muito parecido como a gente definiu a distância entre um ponto qualquer do espaço e uma reta, né? Então, aqui, a gente sabe que dado um ponto qualquer do espaço, vai existir uma única reta perpendicular ao plano ao plano alfa, tá? Então, seja que esse ponto de interseção entre essa reta e o plano alfa, tá? A distância de P aqui vai ser simplesmente a distância desse segmento perpendicular aqui, PQ, tá? Então, isso aqui vai ser a distância do ponto P até o plano alfa, tá? Então, isso aqui é a distância de P a alfa, tá? E por que essa distância de fato é uma noção boa de distância? Lembra, para ela ser uma noção boa, isso quer dizer o quê? Que se eu pego qualquer outro ponto R do plano alfa, a distância de P até Q tem que ser menor do que a distância de P até R, né? Mas isso de fato vai ser verdadeiro, porque de novo você vai formar aqui um triângulo retângulo em que esse cateto aqui, PQ, vai ser sempre menor que a hipotenusa que você tomar, seja qual for a hipotenusa que você tome, né? Onde pode ser que esse R seja aqui, mas pode ser que esteja muito longe ou muito perto do ponto Q, não importa, sempre você vai ter um triângulo retângulo e o cateto sempre vai ser menor que a hipotenusa, tá? Então essa distância também vai tá bem definida, tá? Eu vou deixar para vocês escreverem os detalhes da mesma maneira que eu escrevi anteriormente, certo?
É isso daqui. E um exemplo que eu vou tentar fazer rapidamente vai ser esse exemplo daqui, tá? Em um tetraedro regular, ABCD, lembre que um tetraedro regular é um tetraedro em que todas as faces são triângulos equiláteros congruentes, tá? De aresta A, ou seja, cada uma das suas arestas mede A. Então, qual a distância do vértice A ao plano BCD? Ou seja, essa distância do vértice A ao plano BCD é o que a gente chamou da altura do tetraedro, tá? E então, você lembra, né, do que a gente já falou sobre o tetraedro regular. Quando você tem aqui esse triângulo equilátero BCD, quando você tem aqui o triângulo equilátero BCD, aqui no plano da base, tá? BCD, e você baixa essa perpendicular de A até o plano da base, você cai aonde? No centro desse triângulo equilátero, tá? Aqui foi o ponto que está representado por H na minha figura. Então, eu estou pegando esse plano ABCD e estou colocando ele assim na minha figura, tá? Então, para que eu ache essa distância daqui, ó, de A a H, é muito simples. Basta que eu use o teorema de Pitágoras, porque eu sei que a medida de A até B vale A, tá? E essa medida daqui, eu sei calcular, né? A medida de B até H é o quê? Ela é o raio do círculo circunscrito sobre esse triângulo equilátero, tá? Então, você lembra um pouquinho de geometria plana, né? Então, deixa eu colocar aqui o círculo que se circunscreve esse triângulo equilátero, tá? Então, o ponto H ele vai estar no centro desse círculo e a distância de H a cada uma dos vértices é constante, ou seja, vai ser o meu raio. Então, aqui vai ser o meu raio, tá? E lembra que as arestas desse triângulo equilátero, elas valem A, tá? Então, esse lado mede A. Lembra que eu quero achar o AH, né? Quem é o AH? Então, para que eu ache o AH, eu vou usar aqui o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Que AH ao quadrado mais BH ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Vai ser igual a ao quadrado, né? E eu tenho o que mais aqui? O que é que eu sei achar? Eu sei achar o BH em função do lado dado, tá? Então, eu vou deixar para vocês relembrarem essa forma de geometria plana, tá? Um exercício simples. Vocês com as ferramentas conseguem calcular rapidamente. E nesse caso, o BH, ele como sendo o raio do círculo circunscrito em um triângulo equilátero do lado A, ele vai ser dado por A raiz de 3 sobre 3, tá? BH vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, você pega esse cara aqui, joga aqui em cima e ganha aqui, deixa eu fazer as contas, AH ao quadrado, mais esse cara daqui ao quadrado. A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vai ser igual ao quadrado. Então, passando para o outro lado e fazendo as continhas, vou deixar para vocês chegarem que o AH vai ser igual a raiz de 6 sobre 3. Tá bom? Então, é isso, tá? Mas lembra aqui de novo, aqui eu estou usando fortemente um fato que eu já tinha provado, tá? Quando você toma essa perpendicular a partir do vértice ao plano da base, esse ponto H, ele cai de fato no centro desse triângulo equilátero, tá bom? Foi o que eu já tinha mostrado nas aulas anteriores, tá? Agora, então vamos definir aqui a distância entre
reta e planos paralelos, tá? Então, a distância entre uma reta e um plano paralelo é a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano, tá? Então, você pega daqui um plano... você pega aqui, por exemplo, um ponto A, tá? Da sua reta R, traça calcula a projeção ortogonal do ponto A sobre o plano alfa, consegue aqui o A', né? Então, o A', nesse caso, é a projeção ortogonal de A sobre alfa, tá? A pergunta que faz sentido aqui é se de fato, ou seja, esse ângulo aqui entre essa reta e o plano alfa é um ângulo de 90 graus. A pergunta que faz sentido é se a distância de A até a linha, se essa distância daqui vale D. Tá? Será que a distância de outro ponto B até o plano alfa, ou seja, a medida dessa perpendicular que passa pelo ponto B e corta o plano alfa aqui no ponto B', também será que vale D? Tá? E a pergunta também vai ser sim, né? Por que a resposta vai ser sim? Porque, de novo, se você está no espaço, né? Se essa reta daqui, por definição, essa reta também vai ter que ser perpendicular ao plano alfa, né? Tá? Então, se essa reta for perpendicular ao plano alfa e essa outra reta BB' também for perpendicular ao plano alfa, então essas duas retas aqui, elas têm que ser paralelas, tá? E se essas duas retas são paralelas, quer dizer que AB, B', A', é de novo um retângulo, tá? Porque eles estão contidos, eles vão estar contidos aqui em retas paralelas, certo? E vão estar contidos aqui em retas paralelas e, portanto, você tem que a medida desse lado daqui D vai ser a mesma medida do outro lado daqui, do lado desse outro lado aqui. A medida de A' vai ser a mesma medida de B até B', tá bom? Vou deixar para você escrever os detalhes, tá? Escrevam os detalhes. Opa. Certo? Ok, agora continuando. Então, distância entre planos paralelos é Então, a gente vai definir aqui a distância entre dois planos paralelos e a distância entre um ponto qualquer deles e o outro ponto. A distância depende do ponto escolhido? Também não, de novo, né? Para que essa definição faça sentido, a distância ela não pode depender do ponto escolhido. Então, imagine aqui que você tem dois planos paralelos, tá? Pela figura, essa figura não representa muito bem dois planos paralelos. Deixa eu desenhar uma outra melhor. O que vai acontecer aqui vai ser o seguinte: imagina que você tem esse plano paralelo ao alfa, paralelo aqui ao plano beta, tá? Então, se você pega aqui um plano, por exemplo, um ponto A, aí você vai calcular a projeção ortogonal de A sobre a linha, tá? E depois você pega aqui um ponto B e calcula a projeção ortogonal de B até B', tá? Então, por que essa medida daqui tem que ser a mesma medida que essa daqui, tá? Aqui é muito simples, porque se você pega A e B contido em alfa, tá? Então, essa reta daqui, AB, ela vai estar contida em alfa, tá? E, portanto, essa definição aqui, ela recai na definição anterior entre reta e plano, onde a gente poderia escolher a distância entre a reta e um plano, a distância entre qualquer ponto da reta e qualquer ponto do plano, tá? Como essa reta daqui, ela sempre vai estar contida no plano alfa, e a gente já tinha mostrado
que sob essas condições a medida de A' vai ser a mesma medida de B até B', então essa definição vai estar bem posta, né? Ou seja, ela não depende do ponto escolhido, é uma definição que de fato faz sentido, tá? Bom, então é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a distância entre retas reversas, tá? Eu vou falar daqui a pouco no próximo vídeo, na próxima parte do vídeo, tá? Vou só tomar uma água. Até mais.